Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo ou vendo. Eu sou a Andrea Matsui, eu sou a CEO da Generation Brasil. Esse é o Gencast, trabalho que transforma, o podcast da Generation Brasil. A Generation é uma organização que trabalha em prol da mobilidade socioeconômica de pessoas que, por qualquer razão, não conseguem entrar no mercado de trabalho, não conseguem progredir, crescer no mercado de trabalho. E a gente faz isso por meio de formações que a gente oferece para diversos públicos, para que consigam se formar em algumas profissões e se empregar. As profissões que a gente escolhe são profissões que normalmente estão em demanda, em alta demanda no mercado. Tudo isso para fazer com que as pessoas tenham um crescimento sustentável em suas carreiras. A gente decidiu fazer um podcast, se essa é a primeira vez que você está nos ouvindo, a gente decidiu fazer um podcast porque a gente entende que o tema da inclusão produtiva e da mobilidade socioeconômica é um tema que merece mais destaque, visibilidade, e é um tema que tem tantas lentes, tantas perspectivas, e o episódio de hoje vai ajudar muito a mostrar isso, e que merece ter um palco, né, uma roda de conversa para a gente convidar pessoas de diversas backgrounds, diversos contextos, para vir conversar com a gente sobre esse tema que é um tema tão especial, principalmente para a gente aqui na Generation. Bom, o episódio de hoje chama O Mito do Jovem Desinteressado. Esse é um tema, um episódio de tema polêmico. Tem muito pano para manga aqui para a gente discutir isso. E o nosso convidado de hoje é super especial, extremamente qualificado para justamente discutir esse tema. Então eu estou aqui com o João Vitor Mota. Ele atua como diretor de políticas de trabalho para a juventude no Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, onde ele é responsável pela condução da política pública de aprendizagem profissional e qualificação para as juventudes, onde coordena o Comitê Gestor do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes e o Fórum Nacional da Aprendizagem Profissional. Doutorando e mestre em Relações Internacionais pelo PPG-RI Santiago Dantas, Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. João, super obrigada por ter aceitado o nosso singelo convite. É um prazer ter você aqui. É um prazer a Generation também participar, ser parte do pacto. Obrigada por ter aceitado. Nós que agradecemos, André. É um prazer estar aqui com você no dia de hoje, bater um papo sobre um tema polêmico, mas muito importante, em especial quando a gente dialoga sobre 25% da população brasileira, que são os jovens no nosso país. Bacana. Eu fico super feliz de você ter aceitado participar aqui, porque esse é um tema que a gente toca muito, né, no dia a dia da Generation, e a gente chama desse mito do jovem desinteressado, porque não é essa a realidade que a gente vê na Generation, né? A gente busca encontrar esse jovem que na visão e na lente de muitos está desinteressado, quando na realidade ele só não encontra as oportunidades, né? E a gente, ainda que numa escala pequena comparado ao tamanho do Brasil, a gente busca trazer essas oportunidades para essas pessoas. Mas eu queria destacar uma expressão que você usa. Eu queria que você explicasse um pouco para mim e para quem está nos ouvindo, que você costuma dizer que tem 3 gerações dentro de uma mesma juventude. Como que isso significa? Conta pra gente. Sempre quando a gente dialoga sobre as juventudes do nosso país, a gente, desde 2008, tem nosso Estatuto da Juventude, que define, por lei, quem são os jovens do Brasil. Todas aquelas pessoas têm de 15 a 29 anos. E quando a gente fala de trabalho, a gente puxa para os 14 anos. Por uma questão constitucional que tem a permissão dos jovens trabalharem a partir dos 14 anos como aprendiz. Então a gente considera um universo de pessoas gigantescos. E quando a gente para pensar nisso, a gente não consegue construir ações, projetos, programas, se a gente não divide essa juventude em gerações. Tá. Então a gente tem uma primeira parte da juventude, que são os adolescentes, ali dos 14 aos 18 anos, que estão na fase escolar, que deveriam estar na fase escolar, quando não estão ali deveriam estar, construindo um processo, se conhecendo, com um momento também de vida super conturbado. A adolescência é um momento de vida super conturbado. Então a gente tem um segundo momento, quando esse jovem já tem a maioridade, faz 18 anos, que a gente considera ele dos 18 aos 24, dos 18 aos 25 anos, onde esse jovem pode ir à universidade ou pode ir para uma educação técnica, está ingressando no mercado de trabalho com uma forma um pouco mais estruturada, está começando a entender o que é a vida adulta. E os jovens de 25 a 29 anos no Brasil, muitas vezes ali 26, 29 anos, que já estão numa fase de transição para a vida adulta plena. Então começando a constituir família, casar, pensar no financiamento de imóvel, tendo seus primeiros filhos.
grande parte dos brasileiros tem filhos nessa faixa etária, desse momento de vida. Então, uma preocupação, também um momento de transições para a consolidação de uma vida adulta. Então, pensar ações para a juventude, a gente tem que pensar nos seus diferentes momentos. Normalmente, a gente tem uma tradição de olhar para a juventude como adolescentes. A gente caracteriza como... Mas não, a juventude é um processo, um momento de transição para além do momento, ali vamos dizer, biológico da adolescência. E mais amplo, né? Muito mais amplo. Muito mais amplo, muito legal. Então é uma divisão de faixa etária que, na verdade, reflete o momento da vida das pessoas mais de forma padronizada, que tipicamente elas têm, né, passam por esses contextos. Mas vamos falar um pouco sobre esse mito, então. Existe, né, essa discussão em que a gente fala sobre o jovem, o neném que não está estudando nem trabalhando. A gente fala sobre o desinteresse dos jovens pelo mercado de trabalho, às vezes pelo mercado de trabalho formal, né? Ou às vezes tem matérias que a gente vê falando sobre os jovens que não querem crescer ou não querem exercer cargo de liderança ou realmente, né, estão desinteressados por trabalhar em si. Eu acho que é um mito. O que você acha? Concordo plenamente que é um mito. O momento da transição da juventude é um momento muito importante para a gente se conhecer e também é um momento que, nesse marco histórico, é uma transição também de diversas coisas na nossa sociedade. Essa juventude que hoje aqui está, ela passou por um momento muito importante, que é a pandemia. A gente tem um marco temporal que, no seu auge, da sua plenitude, de vontade, de desejo, de interesse por transformação, você fica de 1 a 2 anos preso em casa. Isolado. Muitos estavam em idade escolar, então você perde uma etapa importantíssima de socialização, de construção de vínculos, desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Os que estavam na faculdade perdem também um dos principais elementos do processo do ensino superior. O ensino superior tem como seu principal elemento a troca, o contato, o processo de networking também, que é realizado nesses ambientes. É verdade. Ou ingressar no mercado de trabalho sem ter o contato próximo com seus líderes, que também é importante. O contato ali mais no dia a dia, e mesmo que seja um trabalho que não seja naturalmente presencial, já seja remoto por essência, ainda assim, quando você vai ter uma interação com todo mundo preocupado, com uma coisa muito mais importante, que é a sua saúde, a saúde da sua família, as relações se transformam um pouco mais e transformam um pouco também a forma que esse jovem se relaciona com o mundo. Então a gente tem um primeiro problema nessa geração, que é uma pandemia que marcou e vai marcar durante muito tempo. Quando você pensa no jovem de 20 anos, 10% da vida dele naquele momento, ele tinha vivido dentro de isolado, sem poder ter contato, sem poder interagir. Então isso é muito, muito marcante. É uma geração que tem uma relação com a tecnologia muito diferente. Eu costumo brincar que eu sou meio jovem, né? Fiz 30 anos ano passado, então deixei de ser jovem ano passado. Mas a minha geração teve uma possibilidade de passar pelo seu processo educacional com uma outra relação com o celular. A gente passou a conhecer o celular. Essa geração não é aquela nativa digital, ela é nativa do celular. Eu me considero já um nativo digital porque eu cresci no computador, eu cresci ali jogando, cresci interagindo com essas plataformas, mas o smartphone... O smartphone aqui, a questão do acesso rápido, a questão da disputa por atenção, a questão do interesse, da comunicação, se transformou também essa geração. Então tem muitas questões também gerais que impactam no momento de vida que não é o momento mais estável. É justamente o momento de instabilidades por natureza. É o momento de transições, de trocas, de descobertas, de decisões importantes. Faço isso, faço aquilo, começo do zero, tento outra coisa. Então é importante que a gente entenda esse processo e que a juventude sempre é assim em qualquer lugar do mundo. A gente pode ter diferentes recortes. Tem países que vão até os 24, tem países que vão até os 35, porque isso marca em que momento as pessoas conseguem efetivamente transicionar para uma vida adulta e plena. Então é muito importante que a gente discuta, debata, pense sobre esse assunto, justamente porque colocar 25% da população brasileira como desinteressados, quando a gente pensa na força de trabalho, eles compõem grande parte da força de trabalho. A gente tá vendo eles todos os dias, você tá todo dia interagindo com o jovem no mundo do trabalho, interagindo com diversos postos de trabalho. Eles estão ali, estamos ali, e isso tá acontecendo. Então é muito criar um arquétipo de uma parcela. É um folclore, né? Se inventa um folclore sobre uma personalidade, uma persona desses jovens. A gente não pode falar que é talvez mais a exceção do que a regra, 50 milhões de pessoas não são iguais, nunca serão iguais. O que elas têm de parecido no mundo do trabalho, a precarização. Os jovens são marcadamente uma geração mais precária que as gerações. E isso, quando a gente reflete pro mercado de trabalho brasileiro, que tem uma questão de gênero e raça muito importante, todos os marcadores estatísticos de gênero e raça são mais preocupantes que os marcadores diferentes. E pra juventude também. E quando a gente faz esse cruzamento entre gênero, raça e juventude, a gente encontra o segmento mais precarizado da nossa sociedade no mundo do trabalho. Então é importante a gente entender isso para também se relacionar com um público que não está
no seu momento, na sua plenitude, com os melhores salários, com as melhores oportunidades. Super legal essa sua visão, assim, mais ampla da juventude. Mas vamos falar e fazer um recorte da juventude num cenário de desigualdade, que é o cenário que a gente tem aqui no Brasil. Como que você enxerga todo esse contexto, esses desafios, de forma, não sei, na minha opinião, amplificada, considerando o jovem que vem de uma favela, de uma comunidade, que tem menos acesso, menos oportunidade, menos educação. Como que esses desafios ficam? Muito mais amplificados, né? Muito mais amplificados. Primeiro, a gente tem que reconhecer que muitos dos nossos jovens têm uma dificuldade que é a educação básica. Uhum. A educação básica no Brasil não é a educação básica que nós sonhamos. Está muito distante disso. Então a gente encontra uma juventude que tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com o ambiente escolar e tem como principal elemento de evasão escolar a questão de renda, a necessidade de trabalhar. Uhum. Todos queremos trabalhar, todos temos a vontade de trabalhar, mas uma coisa é, eu quero trabalhar na juventude, eu preciso trabalhar na juventude. E quando a gente fala sobre adolescência, isso é mais importante ainda. Um adolescente querer trabalhar é uma coisa, um adolescente precisar trabalhar é outra. O adolescente não deveria precisar trabalhar numa sociedade ideal. Ele deveria ter seus direitos garantidos para que ele esteja no principal lugar que ele deve estar, na escola. Uhum. Então, quando desde a adolescência, ali com seus 15 a 6 anos, já precisa dividir isso, a gente precisa se preocupar também, enquanto sociedade, de como transformar essa experiência de acesso à oportunidade de trabalho e renda numa oportunidade não precarizada, uma oportunidade que não viole outros direitos. Para isso existem diversas políticas públicas, como a própria aprendizagem profissional, que tenta encontrar uma forma de conciliar o estudo formal ali na escola com uma qualificação profissional e uma inserção no trabalho que seja acompanhada, seja dialogada, para que esse jovem não encontre, na sua primeira experiência profissional, um processo de precarização, ou o que acaba acontecendo com muitos, acabam encontrando a informalidade. Então aqui, dependendo de onde nos ouve, né, marretando no transporte público, vendendo um negócio, comprando alguma coisa para negociar, ou trabalhando informalmente como barbeiro, outras coisas para tentar fazer uma renda e ajudar em casa. Porque o salário não garante em muitas cidades, em grande parte delas, que seja suficiente para que tenha uma vida digna e acesso a esporte, cultura e lazer. E também uma outra dificuldade, que é como garantir esses direitos aos jovens. Como garantir o direito à mobilidade, para que ele possa sair do território onde ele vive e acessar uma parte central da cidade, que ele possa ir no museu, que ele possa ter uma praça para jogar um futebol, que ele possa socializar, que ele não tenha que disputar no território já precarizado com dificuldade de acesso, também com uma questão que é muito preocupante, que é a dificuldade de querer se divertir, o lazer. E aí vira um conflito. Grande parte dos territórios periféricos do Brasil tem um conflito no lazer, porque não há acesso às pessoas mais pobres ao lazer, então você tem esse conflito. E aí gera esse conflito geracional também. O jovem não quer nada, quer ficar bebendo a noite inteira. Gente, todo mundo foi jovem. Todo mundo, quando teve ali seus 2 a 9 anos, quis ficar bebendo a noite inteira, quis aproveitar, quis sair. Todos nós fizemos isso, todos nós queremos ter esse direito de fazer isso quando precisar, mas com segurança, com acesso, com qualidade. Tem uma coisa que um desafio que a gente tem na Generation é muito relacionado a isso que você falou, assim. A gente faz os nossos programas e aí depois as pessoas formadas pelos nossos programas têm o tempo para buscar o emprego, né? Conseguir se inscrever nas vagas e tudo mais. E um dos motivos pelos quais a gente perde alunos pós-formatura é porque existe uma pressão ou uma necessidade dentro de casa de precisar contribuir na renda, né? Então, o jovem se vê, às vezes, ou pressionado pela família, ou sentindo uma responsabilidade, que às vezes nem tem a pressão, mas ele sente a necessidade e sente a responsabilidade de contribuir em casa, né? E ele já passou, no nosso caso, 3 meses estudando, né? Para se formar no programa. Então, acontece muito. Então, gente, não vou poder mais procurar emprego porque eu vou precisar trabalhar como entregador ou trabalhar como motorista de aplicativo, etc., para contribuir na renda da família, né? E isso me dói no coração e na alma quando eu vejo esses casos acontecerem, porque é isso, ele precisa trabalhar e não porque ele quer trabalhar. E quando ele quer trabalhar, que seja num emprego bacana, numa oportunidade bacana, que ele tem, né, oportunidade de crescimento e não só algo que tá ali no final do mês para pagar os boletos, como todos falam, né? Então, essa é uma realidade dura, né, dos jovens. Então, a gente sente na pele esse desafio, infelizmente. E deixa eu fazer um parênteses aqui, queria te ouvir, dado que você falou um pouco sobre a juventude, principalmente sobre esse celular, né? Eu tô lendo o livro que acho que muitos devem ter lido, que é a Geração Ansiosa, né? E é louco, é muito louco. Acho que não tem outra
outra forma de descrever como esses jovens têm acesso disponível a todo tempo, 24 horas por dia, a informação, a redes sociais e o quanto isso impacta também na formação desse jovem, né? Muito. E isso faz parte da dinâmica e é um processo que cresce. Essa juventude está crescendo 100% conectada, 100% exposta a esse mecanismo. Quando a gente pensa em pessoas que foram jovens recentemente, quem tem entre seus 30 e 40 anos, muitos desses cresceram com um grande cuidado e um grande apelo familiar sobre o cuidado com o computador. O cuidado com a internet. Na época não existiam as redes sociais como a gente conhece hoje, mas para quem é mais antigo e tá no ecossistema do mundo do trabalho e juventude, sabe? O que era um ICQ, um MSN, um bate-papo da UOL. As pessoas conviveram com isso e tinha uma preocupação de cuidado com essa informação, cuidado com como você se relaciona. E tinha uma exposição muito mediada. A gente entrou no mundo virtual com uma exposição, normalmente os computadores ficavam na sala de casa. Eram computadores usados por toda a família. O acesso só usava quando estava em casa. Só quando estava em casa, por pouco tempo, porque também a internet não era... pra pessoa que tem hoje 20 anos, você não sabe o que é ouvir o barulhinho da conexão pra internet discada. E isso faz pouco tempo. Então a gente tá falando de menos de 20 anos pra trás. A gente tá falando de uma realidade que mudou completamente. Em 20 anos a gente saiu de um uso com o computador muito distante, com pouquíssimo acesso. Pouquíssimas famílias tendo acesso a um computador em casa. Quando tendo acesso a um único computador, com uma qualidade muito difícil de se usar, para ter uma máquina na mão hoje que faz tudo que você quer com uma velocidade muito maior do que aquele computador fazia. Processa muito mais dado, processa muito mais informação. E com redes sociais que são pensadas para te manter presos. A gente vivia com um computador que não era feito para manter a gente preso ali. Você tinha um desinteresse, você tinha uma capacidade de lidar melhor também com o ócio, lidar melhor com o não fazer nada. E isso também vai gerando uma demanda por produtividade, que é sempre estar conectado, estar produtivo, estar comunicando, estar passando uma imagem que é uma pegada digital que nunca será apagada, aquilo fica ali, tem que tomar um cuidado. Então você tá falando para adolescente que ele não pode cometer erros básicos. Numa época que só se faz isso, praticamente. Só se faz isso, a gente sempre erra, o adolescente sempre vai errar. Ele tá em fase no processo educacional. É assim que aprende, né? É parte da vida dele errar, é parte da vida dele. E quando ele tá 100% disposto a esse espaço, é uma preocupação geral da sociedade. A gente tem que discutir enquanto sociedade, aqueles que têm filhos, aqueles que não têm filhos, aqueles que queiram ter filhos, para que a gente entenda como a gente se relaciona com a tecnologia, porque não tem mais um mundo sem ela. Então a gente precisa se educar para viver com ela e como utilizar ela a nosso favor. Então, é muito complexo essa relação para uma juventude e é muito difícil disputar interesse com uma juventude que rapidamente pode se desinteressar. Há poucos anos atrás, a gente tá falando de menos de 20 anos atrás, gente. No curso da história, isso não é nada da história da humanidade. A gente não queria ouvir uma conversa, a gente olhava pro teto. Você tinha que fugir. Ou você pega o celular ali, entra no celular e consegue achar outra coisa pra se interessar, abstrair. Então você consegue se isolar também de conversas e de se expor a assuntos que antes eram naturais. Uma mesa de jantar com a família, você tinha que se expor aos assuntos dos adultos. Você não tinha obrigação. Agora não, você pode pegar o celular e ficar ali. Entra no seu mundo, Entra no seu mundo. Então isso também dificulta uma troca, dificulta construções mais intergeracionais, uma capacidade de diálogo. A gente perde um elemento central nessa geração, que é a televisão, que foi para gerações passadas, que é um elemento cultural comum. Então todo mundo falava, todo mundo assistia a mesma novela, todo mundo assistia ali, tinha 5, 6 canais. Desses 5, 6, 2 concentravam praticamente toda a audiência. Então todo mundo sabia uma piada igual. Hoje, você tá conversando com pessoas que ninguém se conhece. O pai não conhece o que o filho tá consumindo, o irmão, às vezes mais velho, não sabe o que o irmão mais novo tá consumindo. Então é difícil até conectar o diálogo. E para o processo pedagógico de inserção no mundo do trabalho, isso dificulta muito. Porque se eu assisto a mesma novela que você... A gente tem o que falar. A gente tem o que falar. E eu tenho com que dar exemplo também. Pra quem já teve em sala de aula, é difícil quando você não tem um exemplo comum. O desconexo das gerações tá cada vez maior. Como que eu faço uma conexão? Como que eu faço uma piadinha pra descontrair, uma analogia? Ensinar por analogia uma coisa... Você não faz, você não sabe o que ele consome. E que você não vai conseguir consumir o que ele consome. Porque não tem esse lugar comum. E uma coisa que eu acho super interessante, que é discutido bastante no livro, é a construção da habilidade de socialização, né? Óbvio, teve a pandemia que agravou bastante, mas o próprio celular, o próprio smartphone faz com que o jovem também se abstenha do mundo, né? E as relações ficam
mais fracas, mais superficiais, e acho que tudo isso constrói para o próximo tema que eu ia falar, que é o jovem dentro do mercado de trabalho. E justamente nesse choque geracional que a gente vê dentro de casa, entre pais e filhos jovens, mas que a gente vê no mercado de trabalho também, né? Então você vê as lideranças hoje, gerações mais antigas, em posições de liderança, completamente desconectadas com os jovens e não entendem o que eles querem. Eu acho que sempre houve, né, esse conflito geracional no mercado de trabalho como um todo, mas eu diria que ela está exacerbada, né, no mundo que a gente vive hoje, em que as gerações mais antigas e que hoje estão em posições de liderança têm zero conexão com essa geração mais nova e vivem em mundos completamente diferentes. Então, daí surge um pouco desse questionamento ou dessa visão do mito do jovem desinteressado, porque é essa geração mais velha enxergando a geração mais nova com sua própria lente, né? Sua própria perspectiva. Então, acho que tem um pouco disso também. Então, vamos falar um pouco de mercado de trabalho. É muito complexo. É o corte de bloco ou posso seguir? Não, pode seguir. É muito complexo porque as gerações estão cada vez mais achatadas. Quando a gente pensa as discussões sobre gerações, cada vez mais rápido se troca de geração. Então a gente está num momento histórico que a gente tem o maior número de gerações convivendo ao mesmo tempo no mercado de trabalho. A gente nunca teve tantas gerações diferentes convivendo ao mesmo tempo. Então você vai ter pessoas ali que estão com seus 60 e poucos anos próximos de se aposentar, e gente que tá chegando com 16 anos agora, que não é mais geração Z, inclusive, gente. Já é outra geração, já tá na geração alfa. Então a gente tá falando de geração alfa, geração Z, os millennials, e vai chegando até, às vezes tá convivendo com um boomer. Então você tá convivendo com pessoas que viveram realidades muito diferentes, tem formas de se relacionar com o mundo do trabalho diferente, e tem formas de se relacionar com a própria vida de uma forma diferente. E é muito difícil, não é fácil colocar todo mundo na mesma sala se os interesses não estão alinhados. E o jovem, por vezes, o jovem é desinteressado. Desinteressado do quê? A pergunta é, ele tá desinteressado ou ele tá cansado? Ele tá desinteressado ou ele tá adoecido? Essa é uma geração que tem um adoecimento mental muito grande. Um dos maiores temas de demanda dessa geração é por saúde mental. Saúde mental, que é um tema que era muito negligenciado pelas gerações anteriores. Que era muito, esquece disso, depois vê. Aí chegava com 50 anos, todo mundo com burnout, travando porque não conseguiu discutir isso antes. Essa geração não topa mais isso. É uma geração que está exposta a mais estímulos. Então, às vezes não está desinteressado. Às vezes aquele jovem de 18, 19 anos tá trabalhando ali num caixa no supermercado, ele tá cansado. Ele tava estudando de manhã ou ele vai estudar à noite. Às vezes ele tem um irmão mais novo que ele cuida. Então ele acorda muito cedo para preparar o café da manhã do irmão, porque a mãe já saiu para trabalhar. Ele leva o irmão pra escola, aí ele vai trabalhar, ele sai, ele tem que preparar a janta do irmão, ele sai correndo para a escola, às vezes pra uma universidade à distância. Ele tá extremamente cansado, ele não tá desinteressado, ele está completamente esgotado física e mentalmente, sobretudo mentalmente. Então é óbvio que ele não vai querer conversar, ele não vai querer construir relações, porque ele não tá conseguindo. Ele não tem nem como se esforçar para isso. E é muito duro exigir que esse jovem, que não tem uma mínima condição de conciliar vida pessoal, trabalho e estudo, que ele esteja 100% em tudo. Não tem como, ninguém consegue estar 100% em tudo. E aí ele é julgado como desinteressado, né? E aí acho que tem um outro contexto também, que é, principalmente nesse recorte da desigualdade que eu comentei, que é um tema de interesse nosso aqui da Generation e certamente do Ministério, que é a juventude que entra no mercado de trabalho com todos esses desafios e contextos que você mencionou e ainda com gaps de formação e que não são endereçados no mercado de trabalho, dentro das empresas, não há oportunidade, etc. Então, é quase como se fosse a receita perfeita para aquele jovem falhar, né? E a gente ainda põe a culpa nele, né? Então, acho que a gente, enquanto sociedade, não sei, é uma visão um pouco pessimista, mas a gente está falhando com os jovens. Essa que é a verdade nua e crua, né, João? Com certeza. A gente tem uma concepção, a gente precisa entender o que a gente quer. Eu acho que esse é um ponto central. E ainda mais nesse momento de transição profunda sobre muitas questões. Acho que a gente viverá, a partir de agora, um mundo muito diferente do que a gente viveu. A gente vai se despedindo cada vez mais do século XX, a gente precisa entender, entrar de cabeça no século XXI e ter acordos básicos. O que a gente entende pela educação brasileira? O que a gente quer para a educação brasileira? O que a gente quer para a saúde brasileira? O que a gente quer para o mundo do trabalho brasileiro? O que a gente quer para o envelhecimento no Brasil? A gente teve, né, tá no finalzinho da maior geração de jovens do Brasil. Essa geração será a maior geração de idosos do Brasil. O que a gente quer construir para quando esse pessoal chegar com 50, 60 anos, 70, que mundo que eles querem viver? Qual é a cidade que eles vão viver? Qual é a área rural que eles vão viver?
Como que a gente vai se relacionar com isso? A gente precisa pensar. As pessoas estão vivendo mais. E vivendo mais, a gente precisa também planejar esse processo maior. Então, acho que a gente tá falhando em sentar, né? Pra quem gosta de futebol, botar a bola no chão, circular um pouco o jogo, ter menos pressa, entender e acertar um pouco mais o foco da ação. Pra que a gente não fique naquela coisa, vamos tentar tudo, e depois alguma coisa dá certo, a gente nem sabe o que deu certo, porque não tá tendo tempo de avaliar qual das múltiplas tentativas que deu certo. Então, a gente precisa sentar com esses jovens e falar, ó, queremos o quê? Qual é o projeto também de desenvolvimento econômico, que não tem emprego sem investimento, sem planejamento, sem uma demanda ali. Qual é a demanda que a gente quer criar? Ela existe? Se ela não existe, quais que são os passos pra gente chegar lá? Então, são debates que são muito importantes e a gente se perde com a quantidade de informações para sentar e definir, tomar decisões coletivas para que a gente falhamos com jovens. Sim, falhamos muito. Como que a gente conserta? De quem vai consertar? Não dá para ser um ou outro. Tem que ser todo mundo junto. As ações têm que ser cada vez mais transversais, conectando pessoas diferentes, segmentos diferentes, para que a gente não colha esse problema lá na frente. Como gerações que passaram, colheram, estão colhendo agora, só que a gente talvez não tenha nem tempo de discutir isso para trás, porque na época a gente não tinha essa concepção de juventude. Esse debate sobre juventudes é um debate muito contemporâneo. Então a gente nem pensou que talvez a gente falhou na juventude dessa pessoa, e agora a gente tá pagando esse preço com pessoas envelhecendo no mercado de trabalho, sem acesso à seguridade social, um alto índice de formalidade, dificuldades de transição, uma discussão sobre transição justa. A gente vive uma transformação tecnológica, uma transformação ambiental. Empregos serão extintos. Ponto. Serão extintos para os jovens, mas serão extintos para a pessoa que tem 40 anos, 50 anos. O que eu faço com essa pessoa de 50 anos também? Eu preciso dialogar, e o jovem precisa dialogar também. Porque a gente vai precisar transicionar todo mundo. Tem que transicionar o jovem para o mundo em transição, mas pelo menos o jovem tem uma capacidade de transição mais rápida. Ele tem menos acúmulo, ele tem menos preocupações, também tem menos obrigações. Mas quando eu falo de uma pessoa que tem 40 anos, às vezes tem um filho de 15, 16 anos, a pessoa tá com a cabeça cheia. E você tem que falar, ó, sua ocupação vai acabar. Como que eu transiciono essa pessoa? Qual o cuidado que eu tenho enquanto sociedade tá? Se vai fechar, vai acabar quando? Daqui a 5 anos, 10 anos? Então tá, a gente tem 10 anos para construir um plano para que você chegue ali aos seus 65 anos e consiga se aposentar, consiga planejar seu processo de envelhecimento e tenha dignidade nesse momento da vida. Então, João, aí falando exatamente disso que você comentou da gente se juntar, é que, entendo eu, nasce o pacto, né? Então, conta um pouco para quem tá, né, vendo e nos ouvindo, o que é o pacto, como que ele nasceu, qual que é o objetivo dele, quem faz parte dele. Bom, a Generation faz parte, mas, né, muitos outros atores fazem parte e acho que o pacto é um pouco dessa resposta, né? Com certeza. Quando nós sentamos ali para reconstruir esse processo de políticas públicas para a juventude, a gente percebeu que tinha uma ausência do Estado brasileiro em sistematizar políticas públicas de juventude, ações, programas, projetos, seja para áreas mais amplas, como esporte, lazer, cultura, mas também, em especial, para o nosso caso ali no Ministério do Trabalho, para a área de trabalho, emprego e renda. E a gente ficou preocupado, porque a gente falou, tá, por onde a gente começa? E quem veio da sociedade civil, quem veio do mundo, sabe, o mundo não parou. A sociedade continuou agindo e continuou produzindo ações. Só que às vezes de forma muito dividida, muito enfocada, e a gente sentia a necessidade de colocar todo mundo no mesmo lugar. Tava cada um fazendo o seu trabalho ilhado, digamos assim. E às vezes trabalhos muito próximos que poderiam ganhar um com o outro por uma simples reunião, uma troca de e-mails, um benchmarking pequeno, tipo, a gente precisa colocar tudo na mesma sala. Legal. E a gente precisa endereçar que a gente tem que agir e tem que conseguir garantir o mais rápido possível a inclusão produtiva das nossas juventudes. Para um projeto mais amplo de país. De país. Uma necessidade. Nossa, eu preciso incluir os jovens agora, porque essa conta vai chegar para todo mundo. Ou inclui agora, ou depois a gente não vai ter incluído essa geração. A gente vai padecer por vários problemas por muitos e muitos anos para conseguir garantir essa inclusão produtiva depois. E diversos estudos apontam que quanto antes a gente consegue garantir, melhor essa carreira desse jovem, melhor o processo de envelhecimento, de construção da família, mais chances de acesso à educação de qualidade os filhos terão e assim por diante. Então a gente consegue romper ciclos de vulnerabilidade e reprodução de desigualdades. Então foi uma iniciativa do governo. Parte nossa, mas ela não sai só de nós. A gente começou a conversar. Legal. E a gente começa a buscar parceiros que conseguissem trazer para dentro. Então a gente busca a Unicef, busca a OIT, que tinham demandas parecidas, ações parecidas. A gente falou, vamos sentar junto e construir de mãos dadas, um projeto que a gente consiga trazer empresas, confederações patronais, centrais sindicais, movimentos de juventude,
entidades que trabalham com qualificação, fundações, institutos e todo o terceiro setor que trabalha com juventude para o mesmo lugar e sistematizar uma agenda comum de debate. Então, dessa angústia nasce o pacto e da necessidade de um diálogo franco e amplo. Todo mundo conhece as dificuldades, a gente conhece os dados, mas como que a gente convence tomadores de decisão, como a gente convence tanto os próprios entes federados, municípios, governos estaduais, o próprio governo federal, de construir políticas mais assertivas em diálogo e sem muita vaidade, né? De quem tá fazendo o quê. Isso não importa para nosso momento. O que importa é que a gente consiga garantir... projeto de país. Exato. Né? E como a gente consegue fazer com que as coisas cheguem. Porque quando a gente começa a olhar a quantidade maravilhosa de coisas que a sociedade civil produziu no último período, de cursos, de formações, de guias, de plataformas, tem muita coisa. Precisa fazer isso chegar. Porque é o paradoxo do celular, né? Eu tenho acesso à informação, mas a informação não chega. Então, como eu consigo facilitar e criar canais para chegar? Levar essa informação até a ponta, porque às vezes um lugar que a pessoa possa olhar e ser levado para outro lugar, eu consigo ir conectando e ela vai descobrindo. Tem um processo também que é importante do processo de inclusão, que é a pessoa ter autonomia e construir seu próprio protagonismo na sua história, mas a gente precisa trazer essa informação sistematizada, porque tá muito difícil de encontrar tudo isso. Para nós que vivemos no ecossistema do trabalho, a gente sabe. A gente se conhece, a gente se fala. Um indica o outro, vê relatório, acompanha estudos, mas justamente porque nós somos aqueles que estão produzindo essas ações. Mas para chegar lá na ponta e chegar rápido, a gente entendia que a gente precisava colocar todo mundo junto e até para melhorar, às vezes, o alcance. Se eu faço uma pesquisa com um parceiro, se eu junto 3 ou 4, essa pesquisa pode ser muito maior, ela pode alcançar muito mais informações. Você vai em mais bolhas, né? Mais bolhas. Transversaliza mais, porque a juventude, por si só, ela é um tema transversal. Os jovens não são uma figura única, né? Acho que é isso sempre. O mito dos jovens desinteressados nasce do mito de um jovem místico, de um jovem performático, cara. De uma única persona. Não é uma persona. Os jovens são milhares de personas. E para conversar com essas milhares de pessoas, a gente precisa ter milhares de estratégias diferentes para alcançar por essas bolhas, conversar com um jovem. Estamos na cidade de São Paulo nesse momento. A cidade de São Paulo, ela é gigantesca. Para eu furar a bolha na cidade de São Paulo já é muito difícil. Mas quando eu vou expandindo isso para a área rural, outras regiões do Brasil, o Brasil é um país... São muitos Brasis dentro do Brasil. Muito diverso. E cada vez que você vai esmiuçando esses Brasis, eles são diferentes. A própria realidade urbana, ela é diferente de cada uma das regiões. A realidade rural ela é diferente de cada uma das regiões. As dinâmicas de vida com o meio e o território são diferentes. Então a gente precisa se adaptar e às vezes traduzir. Encontrar um parceiro que tem uma ferramenta, tem uma estrutura e alguém consiga traduzir isso no território para que isso alcance da forma mais apropriada e mais eficaz também possível. Então, vê se eu resumi de forma certa e aí você complementa se falta alguma coisa. Então, o objetivo do pacto é, portanto, reunir esses diversos atores que atuam nesse segmento de inclusão produtiva com juventudes, para que esses atores consigam se conhecer melhor e trocar experiência e, portanto, melhorar a atuação lá na ponta. E também fazer com que as oportunidades sejam amplificadas e cheguem na ponta. Tem algum objetivo, tirando esses dois que eu citei, que resume um pouco da sua fala? Esse é o objetivo central. Tá. É construir coletivamente, com muitos braços, mais oportunidades para os jovens e também uma discussão sobre melhores oportunidades para os jovens. Eu acho que é endereçar uma demanda também da juventude que não é só por trabalho, mas por bons trabalhos. E discutir trabalho decente, trabalho digno é muito importante para essa geração. Foi para muitas gerações, mas para essa em especial. E para além da discussão sobre quero ser formal, não quero ser formal, para além do momento memético sobre a CLT que a gente tem vivido, isso é reflexo de uma compreensão de que eu quero trabalhar melhor. E cada pessoa vai entender isso de uma forma diferente também. Alguém pode entender que trabalhar melhor é não ter uma carreira de gestão, não ir para as cabeças ali, por tudo ou nada, tentar construir uma carreira complexa. Às vezes a pessoa quer trabalhar, ter uma estabilidade. Às vezes a prioridade da vida dela não é ter uma carreira de sucesso, mas ter uma família de sucesso. Não é ter uma carreira de sucesso, mas ser muito bom no seu hobby, poder vivenciar, poder ter uma vida tranquila. Então a gente precisa entender também. Tudo bem, né? E tudo bem. Tá ótimo. Tem gente que quer empreender, tem gente que não quer empreender. E tá ótimo, que bom. Inclusive porque senão a sociedade não funciona. Exato. Se todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo luta pela mesma coisa, a sociedade não funciona. Não funciona. A sociedade precisa dos diferentes convivendo e convivendo em harmonia
e começar a entender como que a gente também constrói esse projeto de vida e sobre uma vida que também a gente nem sabe qual é. Se você perguntar pra mim, como vai ser daqui a 20 anos, onde estaremos nas nossas carreiras daqui a 20 anos, eu não faço a mínima ideia. E se a gente tem essa compreensão, a gente tem a tranquilidade disso. A gente também fala de um lugar de tranquilidade, tá tudo bem. Faz parte do processo de transformação. A incerteza do futuro faz parte, Mas né? falar isso pro menino de 17 anos, saindo do ensino médio, não sabendo o que vai fazer, e é um momento de pressão. Todos vivenciamos. Isso é uma coisa que a gente também tem que se colocar no... Voltar. A gente vai se distanciando da nossa vida. E acho que a gente começa a romantizar os processos que a gente passou. A gente parece que a gente esquece como foi o processo de pressão. Quão difícil é. Quão difícil é e quão angustiante. Porque quando a gente cresce, a gente tem muitas dimensões. A gente se entende como um ser muito mais maturidade, né? Maturidade. Quando você tem 18 anos, é tudo ou nada. Parece que se você não passa no vestibular naquele ano, sua vida acabou. E não tem outra porta de entrada. É só aquele caminho, é um caminho único. A gente vende uma narrativa muitas vezes que só tem uma forma de chegar no lugar. Quando se tem uma coisa que pra ir de A a B, assim, tem muitos caminhos. Parece que a gente tem que ir nessa sequência muito... Isso leva a um lugar de pressão e angústia. E é uma pressão por quem não tem, assim, tem pouca coisa a perder, mas também não sabe onde pode chegar. Conforme vai passando, a pessoa vai ficando mais tranquila, mas também tem mais coisa a perder. Os mundos são contraditórios, mas são complementares. Eu acho que essa é a dificuldade que a gente precisa endereçar. Precisa falar também com os tomadores de decisão. Eu acho que o empresário tem suas dificuldades, tem suas dimensões de dificuldade. Mas se ele não entende que se ele não puxa pra dentro o jovem também não puxa ele pra dentro do mundo do jovem. O empresário quer dialogar com 25% do mercado consumidor brasileiro. Sem dúvida. E pra isso, às vezes, ele vai precisar se comunicar por quem entende aquele mercado, por quem é aquela pessoa. e acho que essa também é essa dimensão de sem um, o outro não tem como. A gente sempre brinca muito sobre aprendizagem, que pra ter uma vaga de um aprendiz, eu preciso de um trabalhador mais velho ali. Existe uma cota que é em base de existir um outro trabalhador. Então, se não tem um trabalhador formalizado aqui na empresa, não vai ter o aprendiz ali na ponta. Eu não vou ter a oportunidade do jovem entrar se eu não tenho a pessoa mais velha naquele lugar. E ele não vai ser tão boa a experiência se não tiver a pessoa mais velha pra ensinar. Eu acho que essa é a troca. E acho que tem um momento, acho que, da discussão de juventude, que a gente precisa começar a discutir mais a interação entre gerações. Entre gerações. Acho que... E esse lugar não tem que partir do jovem, essa tarefa. Essa tarefa parte de quem não é jovem, de ter a maturidade de saber que vai ter que sentar na mesa e conversar. Que vai ter que abrir um pouco a cabeça e entender o outro. Entender o outro, porque pro jovem, ele se sente ali no lugar de defesa, né? Ele quer tá com a explosão à vontade. E tem interesse, tem vontade, a gente olha os indicadores, o jovem quer trabalhar, o jovem trabalha. Grande parte dos jovens estão no mercado de trabalho. Infelizmente, muitos adolescentes estão na informalidade. Que no fim do dia, isso é trabalho infantil. E a gente tem que fugir daquele lugar, mas eu comecei a trabalhar cedo. Tá, você teve um direito violado no passado, não é por isso que você tem que normalizar o direito a sendo violado hoje. A gente tem que começar a avançar esse lugar civilizatório. Isso tem que partir de quem tem a caneta na mão, de quem tem a condição de abrir as portas e de quem pode transformar esse ambiente melhor. Até porque essa pessoa que chegou lá, tá sentado nas grandes cadeiras, é um C-level numa grande empresa, ele começou em algum lugar. E ele começou jovem. Todo mundo começou. Vamos falar um pouco da aprendizagem profissional, que acho que esse é um tema bem legal também, e eu acho que ele na minha opinião, pouco ou mal explorado pelas empresas. Porque no final do dia é uma cota, né? Então existe uma cota legal, né? Então existe uma lei que exige às empresas que contratem os aprendizes. Mas eu acho que são poucas as empresas que olham essas vagas com um olhar estratégico, com um entendimento de que ali é uma porta de entrada, né? É uma inclusão produtiva que você faz e que pode ser, na verdade, um funil de talentos, né? Para a empresa. Acho que são poucas as que enxergam essas vagas assim, em função de ser, né, a cota, e aí eles desvirtuam um pouco o intuito da lei, que é fazer você fazer a inclusão produtiva de verdade, e tem muitas empresas que ficam só olhando a cota pela cota, né? Quero cumprir a lei e acabou, né? E no meu passado eu fiz um trabalho relacionado a isso e me assustou muito a quantidade de empresas que têm essa visão do quero cumprir a lei e acabou, versus empresas que olham essa posição como, de fato, um funil de talentos ou, de fato, como um olhar mais social, de inclusão produtiva, dando um primeiro emprego para alguém. Como é que você enxerga esse
panorama, esse contexto, realmente essa minha visão faz sentido, a maior parte só tá ali cumprindo a cota? Ou você consegue, dentro da sua cadeira, ver um pouco mais de exemplos bacanas de empresas usando a aprendizagem profissional? Não, dali a gente vê muita luz. Muita Que luz bom. mesmo. Tem uma dimensão muito grande. Eu acho que, primeiro, um desconhecimento da legislação. A gente tem a lei da aprendizagem nesse formato atual há 25 anos. Ela completa em dezembro agora, 25 anos. E, considerando para trás, é uma lei desde o começo da CLT. Então, quando nasce a CLT, nasce o primeiro Serviço Nacional de Aprendizagem, que é o SENAI, e depois nasce o segundo, que é o SENAC, e dali vai nascendo todo um ecossistema de entidades formadoras de aprendizagem. E ela nasce com uma necessidade. É bom entender como uma política pública nasce, né? Qual que era a demanda naquele momento. Nos anos 40, era um país que estava construindo uma indústria, construindo um mundo do trabalho, precisava qualificar as pessoas rápido. Existia uma lei para aquilo. Ao longo do tempo, aquela demanda se alterou. E nos anos 2000, a gente tinha um problema muito grande. A gente não pode esquecer que o trabalho infantil era um grande problema no Brasil dos anos 2000. Era um trauma. Para quem for jovem hoje, tem seus 15, 16 anos, não faz ideia do que era andar na rua nos anos 90 no Brasil, em todas as esquinas ter crianças trabalhando, ter crianças pedindo dinheiro. Era um problema concreto do nosso país. E a aprendizagem é transformada naquele momento, e ampliada, e construída uma cota para que a gente conseguisse rapidamente trazer aqueles jovens pra dentro do mercado de trabalho formal. E com isso trazer garantias, trazer segurança, trazer acolhimento. E trazer também de volta para a educação básica, porque muitos já tinham saído da educação básica. Uma se o jovem for menor de idade, ou maior de idade, e não tiver cumprido a sua educação básica, que hoje no Brasil é até o 3º ano do ensino médio, a época da lei era até o fundamental, ele precisa voltar a se matricular. Então você tem 20 anos e evadiu, você quer contratar ele tem que voltar pro EJA, ele tem que voltar, ele tem que conectar os direitos. Então é uma política muito completa, porque ela unifica uma necessidade concreta da sociedade, quer trabalhar, quer ter qualificação profissional, então ela já parte desse pressuposto da dualidade, garantir acesso à oportunidade de renda para aquela família que está em vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo ela vai conectando outros direitos, como a educação, saúde, o direito à própria cidade, né, viver aquele território. Então é uma política muito completa e ela parte de uma necessidade do polo empresarial ser muito ativo. Porque o empresário tem duas opções na aprendizagem. Ou ele entende como um imposto e põe na planilha de custos, e tenta cortar ao máximo aquilo, precarizar ao máximo isso. Ou ele entende como uma ferramenta ativa dele, como uma oportunidade que uma legislação dá para ele construir e pensar e planejar a própria demanda de qualificação. Empresas que constroem isso é muito, muito brilhante. Eu acho que as empresas pouco conhecem locais que fazem aprendizagem há muito tempo. Tem empresas que têm 40, 50 anos de programa de aprendizagem, muito bem estabelecidos, com quantidade de trabalhadores muito grande, desde antes da obrigação da cota. E por que eles fazem isso? Tem uma racionalidade, tem uma necessidade. E entender como eu posso melhorar esse processo. Claro, tem empresas que têm dificuldades concretas do cumprimento, às vezes por conta da quantidade, a dificuldade de alocar dentro do espaço de trabalho, mas grande parte das empresas precisam entender que elas precisam conversar com as entidades formadoras. Porque se ela não conversa, ela só vai lá e pede o que você tem aí para me oferecer? Tenho isso, isso, isso. Você comprou um curso de prateleira. É bom. O jovem vai ter inclusão? Vai ter inclusão. Mas é ruim pro jovem porque ele perde a chance de ficar mais próximo de efetivação. E é ruim pra empresa porque ele perde um jovem como um polo ativo do processo produtivo. Então, é uma política pública que precisa ser pensada com calma. E às vezes não vai ser no primeiro ano. Você não vai acertar de primeira. Você precisa tentar olhar, entender sua demanda, compreender e planejar a demanda também. Eu acho que grande parte do mundo empresarial brasileiro tem uma dificuldade muito grande que as empresas não são tão duráveis. Elas não têm décadas e décadas de história para se planejar e pensar. Quando a gente vai para algumas indústrias, é muito fácil discutir aprendizagem. Tem indústrias com 100 anos no Brasil, fazendo aprendizagem há mais de 50, estão plenos. Eles já sabem como faz, já sabem onde erraram, já sabem onde acertaram, já sabem que se tem mais investimento, veio um aporte grande, ou vai ter uma mudança, eles precisam formar um pouco mais de aprendiz, que até o tempo desse investimento maturar é o tempo de você precisar do trabalhador, então você já prepara o trabalhador aproveitando o fato do aprendiz ter uma série de benefícios fiscais para contratação. Então você tem um tempo. Mas para uma empresa que é média, começou a crescer agora, é uma problemática, tá? Onde eu coloco, como eu faço, como eu planejo, como eu melhoro. Então, é um problema também que a gente sempre fala no Ministério, que a gente está aberto para conversar. O Ministério do Trabalho, infelizmente, ele é muito visto como um órgão fiscalizador punitivista. O Ministério vai vir aqui, meu Deus do céu, vai me dar multa, não sei o quê. Mas não, tem um caráter pedagógico, né?
O objetivo da multa não é arrecadação. O objetivo da multa é um caráter pedagógico. Você é multado para que não seja multado mais. O Estado não quer que você seja multado. O Estado quer que você contrate o jovem. É muito mais importante para a sociedade um jovem estar trabalhando, ter uma qualificação profissional de qualidade e ter uma possibilidade de vislumbrar uma carreira do que arrecadar multa. Não é esse dinheiro que vai mudar o paradigma fiscal brasileiro, resolver todos os problemas de investimento e gastos. Mas esse jovem trabalhando vai resolver muitos problemas. Porque você resolve a realidade dele, você resolve a realidade daquela família. Daquela comunidade. As empresas precisam também partir do princípio que a ação delas tem impacto na comunidade. Sim, você tem uma grande fábrica no território, você tem um impacto sobre aquela comunidade. E é importante também se aproximar daquela comunidade por meio da aprendizagem para trazer as famílias para dentro da discussão, pensar. Tem programas maravilhosos, tem empresas que têm histórias de muito sucesso. E a gente sempre brinca que a melhor forma de mostrar essa história é conversando com as próprias empresas que têm a história de sucesso. Porque elas convencem mais do que a gente. Eu contando, falo, não, você tá na parte que tá interessada disso acontecer. Mas quando as empresas sentam uma com as outras, fazem um benchmarking, é muito importante. E tem a importância da concorrência também. A gente sempre, se um concorrente consegue acertar muito bem, os outros precisam acertar também. Se ele tá fazendo, ele tá fazendo. Ele vai ter uma vantagem competitiva. Total. E até entender por que uma empresa contrata 9, 10% de aprendizes e outra vai ficar pagando a multa. Se alguém tá contratando ali muito mais, é porque tem tá fazendo alguma coisa tá certa. Bem feita, Então a gente tem que aproveitar muito, porque é a primeira porta de entrada para muitos jovens. É uma política pública que atende muita gente. Hoje a gente tá no nosso recorde histórico, mais de 650 mil jovens contratados ao mesmo tempo. Mas a gente tá longe do potencial. E longe do que da melhor forma de utilização também dessa. Total. E por mais complexo seja, a empresa não pode ter um programa de aprendizagem. Ela pode ter programas. Vários, né? Entender que às vezes na sede é um programa, num ano é um programa, no outro ano é outro programa, porque num ano eu tenho demanda às vezes na produção, no outro eu tenho na logística, no outro eu tenho no administrativo, no outro na contabilidade, no outro... E a legislação permite que você tenha essa flexibilidade, você contrate conforme o tempo, mantenha e também pense quanto tempo eu preciso para aquela formação. Às vezes eu preciso de um jovem por 2 anos contratado, porque é uma formação complexa. Sim. Eu não vou conseguir formar um jovem para ser um grande programador saindo do ensino médio com 16 anos em 1 semana, 2 semanas. Eu preciso ter um tempo com ele, porque tem um processo de maturidade educacional e tem uma importância que pouco se entende da cultura empresarial. Quando você pega um jovem com 16, 17 anos, constrói um programa de aprendizagem bem feito, durante 1, 2 anos aquele jovem está absorvendo a cultura da empresa, não só o processo produtivo. Isso tem um custo muito alto de perder esse jovem. Porque você investiu. Então, um jovem que já conhece como a empresa já consegue como funciona, já está relacionado. E quando ele for ser efetivado, ele vai ser efetivado com muito mais vantagem que um outro que for contratado do zero. Porque aquela experiência ali deu para ele o conhecimento, ele conhece as pessoas, ele pega carinho pelas pessoas. E a empresa também ganha também para quem tá o tutor ali do aprendiz. Quando o aprendiz pergunta, por que você faz isso? Às vezes a gente não se prepara. Quem tá aqui nos ouvindo, por que eu faço isso no trabalho? Ou por que eu uso tal plataforma, tal ferramenta e não aquela? Às vezes a gente não sabe. A gente faz 10 anos que eu uso sempre o Excel dessa forma. Não sei por que eu faço isso, eu não faço isso. O jovem, quando ele tá aprendendo, se ele vai na aula da entidade formadora e fala, tem essa outra forma melhor de fazer. Ou tem esse sistema aqui que faz uma apresentação maravilhosa. Por que você tá usando o bom e velho PowerPoint ali, com aquele template básico, ou você tem essa ferramenta aqui que você clica e sai um negócio brilhante? A pessoa não sabe. Então essa troca é importante. A gente desconsidera muito a relevância da troca entre profissionais. Do profissional que tá chegando com vontade, aprendendo, e o profissional que tá ali mais tempo. Ele ganha também. Então a empresa ganha em todos os pontos. Mas precisa pensar e precisa fazer bem feito. E isso depende de uma iniciativa. Alguém precisa tomar uma iniciativa na empresa e falar, já que eu tenho uma obrigação legal, deixa eu transformar em algo que não seja uma obrigação legal apenas. E quero dar também meu depoimento. Eu conheci já muitas pessoas, e talvez essa seja a tua realidade também, que começaram as carreiras como aprendiz, né? E acho que isso mostra o tamanho do potencial da política pública, quando você vê pessoas, né, galgando carreiras, chegando em posições de liderança, e a pessoa fala, não, eu comecei como aprendiz. Então, quando eu trabalhei numa entidade formadora, e aí eu falava, não, eu trabalho com Jovem Aprendiz. Nossa, eu comecei minha carreira como Jovem Aprendiz. Isso é muito legal de ver. É muito legal. E é muito importante porque, pro jovem em especial, é muito mais importante saber o que ele não quer fazer do que saber o que ele quer fazer. A gente coloca uma pressão muito grande. O que você quer ser no futuro? É melhor perguntar, o que você não quer ser no futuro? Que você vai eliminando chance. E tem uma aprendizagem também que passa, que ele conheça diversas áreas da empresa. Ele consegue entender, talvez eu não queira isso. Ou talvez eu achava que eu não tinha uma habilidade com tecnologia, eu tenho. Às vezes nunca teve exposto a um ambiente que permitia que ela tivesse aquela curiosidade.
Ou a pessoa acha que tem uma super habilidade com tecnologia e não, descobre que é um talento com pessoas. Nasceu para ser vendedor, tem uma capacidade de comunicação brilhante. Às vezes a pessoa vai ficar lá anos e anos tentando um negócio, sendo que ela não se descobriu. Então a aprendizagem ela dá essa oportunidade de conhecer e também ter referências. Para os 10% do Brasil, né, que tem a inclusão produtiva ali garantida mais ou menos de berço, você tem referências, você cresce com referências, você cresce com pessoas que você admira, você cresce com o pai do seu amigo, mas 90% do Brasil não tem essa referência. Eles não cresceram com pessoas que estão trabalhando no mercado, que têm carreiras estabelecidas, que permitem. Então a aprendizagem também é uma forma dessa pessoa conhecer pela primeira vez alguém que trabalha no marketing, alguém que trabalha na comunicação da empresa, alguém que trabalha no RH, a pessoa não conhece. Ela não tem essa, não faz parte do convívio dela. Ela não acorda, ela não sai da escola à tarde, vai almoçar na casa do amigo e a família do amigo tem ali um grande advogado, um grande programador, um engenheiro, um técnico. Não tem muitas vezes. Então, expor também os jovens a esse ambiente, eles se expõem a referências, a possibilidades, a caminhos de carreira que ele possa abrir as perspectivas e pensar para além do tradicional, né? Parece que é uma linha de produção, né? A gente trata a educação como uma linha de produção e não como um elemento que a gente tem que preparar o jovem para todo mundo do trabalho. É muito complexo. A gente sempre costuma falar que aprender a apertar parafuso é fácil, gente. Todo mundo aprende. Mas por que a pessoa aperta aquele parafuso naquela fábrica é muito difícil. E isso, eu saber o porquê, é o que faz o negócio também ganhar capacidade produtiva. Você tem um trabalhador que sabe por que ele aperta aquilo, se quebra a máquina, ele sabe por que tá quebrando. Ou ele também pode analisar aquele processo e falar, por que ele tá fazendo isso? Às vezes o engenheiro ali do alto da sua qualificação técnica, super formado, anos e anos de educação, ele não sabe como funciona mais. Quem sabe é quem tá ali na ponta. Então conversar, dialogar é importante para que todo mundo consiga observar o que tá acontecendo e ganhar produtividade, ganhar qualidade de trabalho e também melhorar o ambiente como um todo, né? Total. Vamos voltar a falar do pacto. Para quem tá ouvindo a gente, como que a pessoa pode se envolver com o pacto? Quem pode se envolver com o pacto? Bom, praticamente todo mundo pode se envolver com o pacto. Se você for uma empresa, uma instituição, uma fundação, uma entidade formadora, um espaço educacional, se você for um movimento de juventude, tá ali no território, tá construindo um movimento de juventude, se você também for do sindicato de base, seja dos empregadores, seja de trabalhadores, a gente sempre recomenda que entre no nosso site, pactopelasjuventudes.org. Lá tem um formulário para se inscrever, que a gente entra em contato, vai conversar, engajar nos nossos grupos de trabalho. A gente tem uma série de grupos de trabalho que abarcam uma pequena dimensão, não é toda a dimensão, infelizmente não dá, mas a gente centraliza alguns debates sobre o mundo do trabalho para as juventudes e também faz um acompanhamento. Teremos uma campanha de comunicação esse ano com o objetivo de discutir trabalho e juventude. Eu acho que nós, ali coletivamente, sentimos que o tema de comunicação é um tema muito importante. A gente precisava disputar o debate sobre juventude e trabalho. O debate sobre juventude e trabalho hoje, ele é muito pautado por senso comum. Ou pelo plano de desconhecimento. Eu acho que às vezes o desinteresse pela juventude vem mais das pessoas não jovens do que dos jovens serem desinteressados. E então a gente precisa comunicar sobre isso, a gente precisa debater isso e precisa trazer esse tema à luz de novo, porque esse tema já foi um tema de debate quando eu era um pouco mais novo. Ali no começo dos anos 2010, esse tema era um tema muito importante. Juventude e trabalho era um tema muito cotidiano. A gente tinha uma série de ações, uma série de iniciativas. A gente estava recentemente ali, no começo dos anos 2010, tinha mudado a lei de estágio, para quem é um pouquinho mais novo, a lei de estágio é de 2008, não é tão antiga assim. Então tinha uma série de ações que foram sendo alteradas, que levaram a um debate muito maduro naquela época sobre isso. Era o boom da inserção dos brasileiros na universidade. A gente começou a construir, a partir dali, a maior geração de brasileiros que tinham acesso à universidade. A gente tinha ainda uma efervescência muito grande de cursos técnicos, que a gente perdeu em algum momento ao longo dos anos 2010, que agora a gente volta ao debate centralmente sobre a importância de voltar a ofertar em qualidade um processo de educação profissional e tecnológica. Isso é muito importante. Então, a ideia é que a gente engaje todo mundo, converse e dispute também essa questão da comunicação. Legal. Debater qual a importância desse jovem. Não sei quando iremos ao ar aqui exatamente, mas provavelmente já estará ali, porque a meta de lançamento é no dia 12 de agosto, né, que é o nosso dia da juventude, para que a gente consiga reconstruir e começar um novo debate. Pautar que a gente precisa sentar e debater e começar a tomar ação e também fazer garantir. um convite, na verdade, né, para as pessoas. Mais uma provocação até. Vai ser mais uma provocação do que um convite. Legal. Para que a gente entenda da importância. Esse é um debate central para nossa sociedade. Eu acho que é importante que a gente traga esse debate para o entendimento de que
Os jovens já estão há muito tempo no mercado de trabalho. Assim, eu brinquei, né, que eu sou um ex-jovem há 1 ano. E eu já tenho muito tempo de mercado de trabalho. Eu tenho muito tempo. Tem jovens aí com 10 anos de carreira, 12 anos de carreira. Se o jovem começou com 15, 16 anos, tá com seus 29, tem 12, 13 anos de carreira já. Então ele tem uma carreira longa já. Ele tem mais experiência que muita gente que tá no mercado de trabalho. Já viveu muita coisa. E às vezes a gente passa a desconsiderar aquela pessoa como uma pessoa jovem. A gente vai adultizando a pessoa um pouco mais cedo. Ah, não, ele tem 22 anos, mas ele nem parece que tem 22 anos. Não, ele tem 22 anos, gente. Ele ainda tem a vontade de sair, tomar uma cervejinha, ele quer ir curtir a vida dele, ele quer sair, ele quer conhecer gente, ele quer se divertir. Só que no dia do trabalho, às vezes aquela pessoa já tá performando. Ela já tá na expectativa dos outros, né? Ela já entendeu já como funciona o teatro da vida adulta, né? Então acho que é importante também que a gente discuta isso. Bacana, acho que vai ser uma campanha super importante aí pro momento que a gente tá vivendo. Eu sempre deixo um espaço, a gente tá chegando no fim da nossa conversa, eu sempre deixo um espaço para você, para os meus convidados deixarem conselhos. Então, assim, no teu caso, como representante de governo, nosso primeiro convidado representante de governo, para você deixar um recado, um conselho para quem está em cadeiras similares às suas, talvez até em municípios ou governos de estado, que queiram atuar com a inclusão produtiva, queiram contribuir para essa causa dentro do âmbito do governo. O que você diria, o que você falaria para esse público? Nossa, dá pra falar muita coisa. Mas eu acho que primeiro é conversar. Tem uma demanda central que é diálogo. Seja no governo, seja fora dele. Essa barreira não é tão grande assim quanto parece. As pessoas olham pro Estado como um lugar muito fechado, muito complexo. Não é tão complexo assim. É muito fácil conversar, é muito fácil chegar. As pessoas também olham para os distintos poderes. Nossa, tá lá no governo federal, é tão difícil. Não é tão difícil. As pessoas estão acessíveis para conversar e vão interagir, vão apresentar informações. Não tenha vergonha de perguntar. Eu acho que, por mais que a gente vive na geração da inteligência artificial, tenha tudo agora, quem sabe usar muito bem, tem muita informação a seu acesso, muito fácil, mas ainda assim tem coisa que você precisa perguntar. Ter vergonha de mandar um e-mail, perguntar, saber como que tá. Eu acho que a gente vai se colocando também num lugar de sabemos tudo. E esse é o pior lugar pra qualquer gestor público, porque se tem uma coisa que a gente não sabe, é tudo. Talvez a gente não saiba nada, inclusive, sobre o que a gente tem de demanda pra construir. Acho que é muito diálogo, muito diálogo, muito diálogo. Bacana. Nunca desconsiderar a importância do diálogo social e da participação social. Dá trabalho. Pro gestor, nossa, é chato, não sei o quê, tem que fazer reunião, aí tem que organizar, dá trabalho. São muitos atores, né? muito ator. E com interesses muito distintos. E tem que colocar na mesa também, porque o brilhantismo do diálogo social é quando você coloca atores em tese contraditórios na mesma mesa, eles descobrem que eles não são tão contraditórios assim. E se ouvir é importante. Às vezes o Estado tá ouvindo todo mundo ali. Fala, não, eu tô ouvindo você, eu tô ouvindo você. Vocês precisam se ouvir. Deixa eu colocar vocês na mesma mesa pra discutir, porque dali sai a síntese. Eu acho que a gente tem que construir mais síntese e trazer esse lugar do debate comum. A gente tem também outro senso comum. Parece que o debate tá muito polarizado, tá muito complexo. Não tá, gente. No mundo real não tá. No corpo a corpo não tá. Pode estar nas redes, pode estar numa simulação da realidade, mas no dia a dia a gente tem espaço pra conversar. As pessoas estão dispostas a conversar, as pessoas querem conversar. Elas querem encontrar soluções. As pessoas querem discordar a partir de fatos e não discordar a partir de perspectivas. Então é muito importante isso. E usar muito o conhecimento que a sociedade produz. Acho que a sociedade civil brasileira e a academia produzem muita informação sobre o tema. Muita, 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 muita informação. Então, ler muito, estudar muito, porque faz parte do processo de questionar, perguntar, entender. E muitas vezes é muito comum no gestor falar, nossa, eu quero fazer uma coisa genial. Aí você pergunta, fala, mas isso já foi feito acho que uns 20 anos atrás. Fala, foi feito, era ruim ou era bom? Se era ruim, talvez não seja o caso de fazer de novo. Se era bom, por que parou? Se parou, teve algum problema. Qual foi o problema? Onde a gente consegue consertar para que aquele problema não aconteça de novo? Eu acho que é parte também de um elemento importante que, infelizmente, as empresas têm isso muito mais sistematizado do que o setor público por conta da própria característica de trocas e mudanças de gestão. Mas é importante entender o porquê coisas deram certo, coisas deram errado, para que, se a gente for errar, pelo menos a gente erre diferente. Acho que é um momento... A gente não tem tempo pra errar muito, mas se for errar, que a gente não erre do mesmo jeito, porque aí perder diferente, tempo. E, bom, João, você mesmo falou que você é um ex-jovem. Gostei desse termo, vou usar esse termo pra mim também. Mas dado que você é um recém-ex-jovem, queria deixar espaço pra você também dar recado pros jovens que estão escutando a gente, que de repente estejam nessa posição, que são
julgados como, ou que são considerados por outros como desinteressados ou desconectados? Que conselho você daria também? Acho que, primeiro de tudo, o que eu gostaria de... Se eu tivesse meus 17, 18 anos nesse momento, eu gostaria de ouvir: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não tenha medo de errar. Eu acho isso importante também, pro jovem também. Verdade. Faz parte do processo pedagógico. E também entender que nós não sabemos tudo. E acho que também... Ninguém sabe. Então, tranquilo. Acho que é um lugar de tranquilidade. Conversar muito, confiar nas pessoas. Acho que a gente desconfia muito, né? Tem uma relação muito... essa pessoa gosta de mim, não gosta de mim. Tá trabalhando junto. Gente, transforma aquele ambiente num ambiente melhor possível. Assim, conversa, dialogue, entenda as pessoas. Aprenda com o seu ecossistema e se exponha a espaços diferentes. Eu acho que faz parte pro jovem sair da zona de conforto. Parece uma coisa mais besta possível, mas é muito importante pro nosso processo de construção enquanto pessoa, enquanto profissional, tá exposto a ambientes diferentes. Outros ambientes, né? Quando a gente tá preso ali numa realidade, convivendo com o mesmo circuito, às vezes é muito difícil entender como que eu posso mudar e muitas vezes tem coisa que parece que é besta em algum momento, mas uma hora você vai usar. Em algum momento, algum conhecimento da sua vida, você vai puxar. Fala: nossa, por que eu tô fazendo isso? Talvez você não saiba agora. Em algum momento você vai saber por que você tá fazendo isso, qual que é a importância de estar ali convivendo. Para aqueles que estão no processo de educação ali estudando, use muito, converse com seus colegas seja curso técnico, curso de qualificação, um curso superior. Converse, conviva com essas pessoas. A gente, às vezes, quando a gente chama de jovem, a gente briga muito com as pessoas, a gente fica criando inimizades aqui, porque parece que tudo é muito importante, parece que tudo é muito relevante. E não é, gente. O mundo é muito mais divertido e complexo do que parece quando a gente mais ouve nosso nicho é muito, muito fechado. Porque as pessoas são as pessoas que vão te ajudar, gente. Às vezes, um colega ali que você não dava nada, mas você teve uma pequena experiência de um trabalho na faculdade, o cara falou: pô, esse cara era bom. Tô precisando de alguém que sabe. Será que ele tá bem ainda? Como será que ele tá? E não tenha medo também de resgatar pessoas da sua vida, tá, gente? Você gosta de uma pessoa que você não fala há muito tempo, resgata ela, tá? As pessoas também gostam de conversar, também gostam de eu sou das pessoas que mais uso o oi sumido do WhatsApp. Faz parte. Eu acho que quando a gente tá a gente acha que, porque eu não vejo aquela pessoa mais todo dia, essa pessoa não gosta de mim, gente. A vida acontece, você não vê as pessoas todo dia mais. Você trabalha com a pessoa durante 5, 6 anos, vocês não deixaram de ser amigos, vocês só deixaram de conviver, e a vida adulta é assim. Mas vai lá, manda uma mensagem, chama, pergunta como que tá. E isso é muito, muito, muito importante, porque eu acho muito engraçado, né? Porque eu convivo com pessoas jovens no trabalho também, gente. Eu sou ex-jovem, mas eu trabalho com pessoas, tenho equipe, então a gente convive nessa contradição. E às vezes é muita vergonha de perguntar, né? Parece que o seu chefe tá muito longe de você. Gente, seu chefe é só uma pessoa que tá mais tempo naquele lugar, muitas vezes, ou que tem uma predisposição a gerir equipes, trabalhar com pessoas um pouco maior. Nem todo mundo vai ser chefe, nem todo mundo quer ser chefe, tá tudo bem, tá tudo legal, aproveitem a vida e acho que não desconsiderem coisas pra fazer, não desconsiderem a importância de um trabalho voluntário, da sua relação com a sua comunidade, da relação com a sua associação de bairro, a relação com o seu movimento ali seja na sua igreja, no seu qualquer coisa. Isso é muito importante. Isso vai fazendo parte de nós e a gente não entende o quão importante isso é também para trazer conforto e mostrar que a vida também não é só 9 às 6, tá, gente? A vida tem muito mais coisas. A vida é muito mais que isso. Muito mais, graças a Deus, também é muito mais divertido que isso. Muito bom. O papo tá bom, o papo tá ótimo. João, obrigada, viu, por ter vindo, por ter batido esse papo com a gente. Vou fazer um reforço do convite que o João fez de conhecer o Pacto. Entrem no site pactopelasjuventudes.org, entendam, né, a missão e os objetivos do Pacto, entrem em contato com a equipe para saber mais e para se envolver, se esse é um tema, se essa é uma causa que te interessa, que te anima. É um pacto super bacana, que tem atores muito diversos discutindo em prol de um projeto de país. Então, convido vocês também, reforço o convite do João para todo mundo conhecer. E obrigada pela participação, João. Eu que agradeço, Andréia. De novo, sempre se colocar à disposição. Agradecer também, não só pelo podcast, mas pra gente ter se conhecido nessa jornada de espaço, nesse grande ecossistema da inclusão produtiva. Verdade. E isso é muito importante. Eu falei sobre isso no conselho, mas é justamente a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai aproximando, um vai apresentando o outro, porque no fim do dia a gente tá todo mundo aqui
buscando o mesmo objetivo, viver num país melhor, com mais dignidade, com uma vida mais saudável, que a gente possa ser feliz. Acho que é buscar a felicidade e entender que a felicidade não é só nossa, né? Que a gente possa construir uma felicidade coletivamente. Coletiva. E isso é muito mais importante e é muito mais satisfatório. Então, agradecer a oportunidade e estar à disposição para os próximos debates. Maravilha. Muitas pessoas maravilhosas passaram por aqui, eu fui vendo as pessoas que foram passando, pessoas que também conheci nessa jornada, que são incríveis, muito conhecimento e que a gente possa construir muito mais coisas daqui para frente. Bacana. Pessoal, muito obrigada por ter ouvido a gente até esse finzinho. Agradeço demais. Fiquem ligados aos próximos episódios. Sigam a gente, Gencast, Trabalho que Transforma. Super obrigada.